Fique por dentro no seu curso, ou seja, continua o curso na UGT e principalmente agora internacional sobre o trabalho decente. Vamos aqui assistir a reunião, principalmente com o pessoal que veio agora de Bangladesh para saber como é o trabalho no nosso país e eles se aperfeiçoarem e o nosso país também fazendo esse intercâmbio sobre o trabalho decente. Fique por dentro você também com o trabalho decente. O trabalho sindical em Bangladesh necessita ser muito mais eficiente por causa desse lobby que acontece das empresas e dos empresários que estão dentro do parlamento. Então, exige-se muito trabalho, né? E o aumento que se conseguiu ano passado para $60 foi um aumento que foi fruto desse trabalho sindical, foi fruto de muita luta, de muito esforço, de muito sacrifício dos trabalhadores para conseguir chegar a ter esses direitos que hoje se conseguiram. Mas ainda assim estão bem abaixo daquilo que a classe trabalhadora quer. The NGO and civil society movement is very effective in our country. Os movimentos sociais e sindicais de trabalhadores em Bangladesh são muito eficientes, são muito ativos. These NGO CBOs always talk about the workers, they support the workers movement. Então as ONGs também trabalham muito com o sistema trabalhista, né? É diferente aqui no Brasil, você tem menos, né? Mas lá as ONGs elas estão muito preocupadas no desenvolvimento a partir do trabalho. So, this is all about the relation and the government and government. Então assim, o problema assim, as ONGs e o movimento sindical eles têm muito trabalho a fazer e eles têm que ser muito fortes. Porque a relação com o governo é uma relação de equilíbrio de poder. Se o movimento de trabalhadores, os movimentos sociais tem força popular, tem apoio popular, o governo acaba tendo que lidar com eles. Ele tem que negociar e tem que trabalhar. Ou seja, cria uma reciprocidade. Você cria uma reciprocidade, você cria um equilíbrio de poder. Mas se o governo vê que o movimento sindical onde oscila muito, está muito fraco, eles desmagam. Eu queria saber o seguinte, qual é o piso mínimo aceitável pela classe trabalhadora, da categoria em si? Claro. $60 por mês não é um salário minimamente decente, né? Que é o que eles conseguiram até agora chegar, mas que se você fala sobre um salário decente, que de fato seja bom para o trabalhador e para a sua família e cubra todas as despesas básicas, seria de no mínimo $200. No mínimo $200. Na pergunta é a seguinte, esse valor $60 hoje, salário, com muita luta eles conquistaram, né, cobre o poder de vida do trabalhador em relação à questão de alimentação, transporte, área assistência social, médica, etc. e tal. Isso cobre ou os $200, como ele falou aqui, que teria o real, cobriria tudo isso. Nem perto de ser suficiente nem sequer para moradia. Então, geralmente o trabalhador ele acaba dividindo a moradia com os seus colegas de trabalho. Então, assim, os $200 que eles falam seria o salário ideal para cobrir as necessidades básicas de uma pessoa, não necessariamente de uma pessoa e a sua família. Mas a lógica é a mesma nossa. Com $200 você não paga a vida de uma família. Até porque você fazendo a conversão daria o quê? R$500. R$500. Quer dizer, menos que o salário mínimo de uma pessoa. Nosso aqui. Exatamente. Ok? Então ele fala assim, então o salário que nós temos hoje não nos dá um trabalho decente. Né? Um salário indecente não pode fazer parte do que é um trabalho decente. Mas ainda que ainda que nós consigamos chegar aos $200, a lógica do mercado é de que à medida que aumentam os salários, aumentam os preços. Então acaba que eles nunca conseguem ter um poder de compra ou de satisfazer as necessidades com o salário mínimo que eles têm. É a lógica do mercado, é a lógica mundial de aumento de salário e aumento de preço. Então eu acredito que para suprir as necessidades de uma pessoa ou de uma família, após o emprego formal, eles vão para a informalidade para completar essa renda, como trabalho extra ou coisa parecida? Tem hoje uma pessoa consegue com muito esforço
Na nossa loja, o cara tem que morar lá na baixa, lá longe, e fala assim, não sobra absolutamente nada, nem para um alimento a mais, por assim dizer. Então, assim, é batata, arroz e pronto. Então a informalidade não tem. E aí, não, o que acontece? A pessoa tem informalidade, só que assim, a pessoa que tem um salário muito limitado, ela acaba tendo que achar soluções de não gastar. Entendeu? Ela procura ser melhor não gastar, porque senão eu não vou ter. Gustavo, fazer a pergunta a eles aqui. Em When relação à fiscalização do trabalho, é assídua, existe? A outra maneira deles aumentar o salário é fazendo hora extra. A legislação permite até 2 horas, como aqui. Só que eles fazem Só que eles trabalham 5, 6 horas a mais. Então você tem 8 horas mais 6, você tem aí 14 horas de trabalho, 15 horas de trabalho num setor formal. De 14 a 16 horas. Que é uma coisa que aqui a gente vê menos. Sabe? E como eles, que são sindicalistas lá, fiscalizam isso? Como eles... Então eles têm um problema, falando do governo, a inspeção do Estado, existe a inspeção do trabalho, existem inspetores, mas eles sofrem o problema da corrupção e da falta de pessoal. Na prática somos muito parecidos. A indústria deles tem mais de 5 mil fábricas em Bangladesh com mais de 4 milhões de trabalhadores. E dessas 5 milhões, só 140 tem sindicato. De 5 milhões, tem 140 que tem sindicato, porque nosso sindicato é por empresa. Por empresa, essa pergunta. Então, assim, acaba que você consegue atuar mesmo em 140 empresas. Ou seja, eles monopolizaram e tomam conta. Exato, aí você acaba não dá abertura para a entrada do sindicato. Aí a regra deles. A regra deles, exatamente. Eu sou presidente do sindicato da construção pesada e que o Maracanã é uma das obras que, na sua reconstrução, teve alguns problemas em relação ao trabalho decente. E teve uma greve lá de 20 dias por um acidente que ocorreu e que os trabalhadores, insatisfeitos pelo material que não era de primeiríssima necessidade, fizeram uma greve até que o sindicato interviu e fizemos mudar todo o esquema de todo o material, inclusive que eram materiais que vinham causando acidentes anteriores, pequenos, mas que eram acidentes que no seu número de ponto geral era muito grande. E dentro dessa intervenção, dentro dessa greve, houve automaticamente um respeito muito maior ao movimento sindical aqui do Rio de Janeiro e do Estado do Brasil, né? Que o movimento sindical do Brasil, que pode falar de modo geral, ele tem tido esse comportamento de forçar a barra em cima da área dos empresariais, né? Para que se tenha um trabalho decente, que respeite o trabalhador, não só com relação à questão da sua produção, mas também com relação a salário, condições, plano médico, etc. E tal, que são saúde que a gente tem tido aí nessa nossa luta do cotidiano. Bom, gente, nós estamos aqui com o presidente Nilson, que é o presidente da UGT. Presidente, muito bom dia. Bom dia, Madureira, bom dia. A importância, presidente, desse intercâmbio, desse trabalho muito bonito, né, pegando as culturas de outros países e trazendo para cá, principalmente na área trabalhista, que é uma área que o senhor atua e atua com ênfase. E hoje eu estou recebendo aqui na UGT pessoal lá de Bangladesh, né? Ou seja, falando sobre o trabalho decente. É verdade, Madureira. A gente tem esse intercâmbio e nós achamos que é muito importante a gente conhecer um pouco também do outro lado do mundo, porque o que nós vivemos aqui, na nossa luta, nós sabemos das dificuldades que nós temos. E aí é importante que também saibamos das dificuldades que esses companheiros têm lá. Até porque esse intercâmbio pode ajudar um outro dentro das soluções, procurar soluções mais viáveis para um dia melhor para o trabalhador, para a sociedade. Perfeito. Inclusive, o senhor vem fazendo isso na pele. Agora, quarta-feira, o senhor está viajando, inclusive, para quais países aí, pegando esses conhecimentos e levando. Quais são os países? Então, Madureira, eu estou viajando na quinta-feira, às 10 da noite, estou indo para Berlim. Vou participar lá como delegado de uma eleição da Confederação Sindical Mundial, a maior confederação sindical do mundo. E lá estarei votando e pela primeira vez vai ter um presidente brasileiro. Olha
e nós vamos estar lá defendendo que esse brasileiro seja o presidente dessa confederação por um período de 3 anos. E de lá, do dia 24, é um congresso que vai acontecer, e no 24 eu estarei indo para Genebra, para participar em Genebra, na Suíça, dentro da OIT, das comissões temáticas, formação das comissões temáticas, da qual já participei o ano passado. Perfeito. E no dia 4 de junho, eu estarei indo de Genebra para a Áustria, para participar junto com o movimento sindical da Áustria por uma semana, fazendo uma palestra sobre o trabalho decente, o que é o trabalho decente no nosso país e nos outros países onde eu já passei e vi, tipo em Londres, que eu estive lá, sobre o trabalho do Fair Play, que é o jogo limpo, né? Dos trabalhadores. Essa é a minha agenda, é essa aí. Bem alta. Agora, a importância disso tudo, presidente, muitas das vezes as pessoas têm uma concepção diferenciada sobre você pegar essas experiências. Ela é de suma importância, principalmente no seu exercício. Com certeza, Madureira. Você vê que hoje eu estou presidente da UGT do Estado, representando quase 1 milhão de trabalhadores, eu tenho que ter esses tipos de conhecimentos para estar aqui passando nas minhas plenárias mensais para todos os nossos filiados o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, para a gente aprimorar, lutar para um dia melhor, para uma sociedade mais justa. É isso que a gente quer do nosso país. E trazemos essas informações do exterior, que é muito importante para até dizer para os governadores, para os prefeitos, vereadores, deputados, como é o processo lá fora, já que alguns não tiveram oportunidade de conhecer, de viajar, para ver como é a vida lá fora. Perfeito. Aí eu fico por dentro, pegando na pele o trabalho decente. Presidente, boa viagem e que o senhor traga realmente, né, boas coisas, né? Porque os nossos trabalhadores realmente precisam. É verdade, Madureira. A gente vive numa situação deprimente porque nós sabemos que ainda não é esse salário, não é essa situação, não é esse plano de saúde que a gente quer. A gente quer uma coisa mais sustentável, uma coisa mais saudável para que o povo consiga viver um pouco melhor nesse país tão bonito, tão bacana, tão lindo que é. E essa luta nossa não para por aí. Mas com uma desigualdade trabalhista e social como um todo muito grande. A gente sabe e por isso nós estamos lutando para tentar minimizar essa situação, Madureira. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Nada, fique por dentro você também no trabalho decente. É o GD! Olha a união geral dos trabalhadores, é o GT agregando valores, um jeito claro e sutil, é o GT mobilizando. Eu só vou sentar aqui no jogo, né? Que é aqui onde eles devem com certeza sentar, colocar aqui o macio, rapaz, macio, de boa, né? Botar chuteira, aquela coisa toda. E aqui guardar os seus pertences, né? Tá aqui a camisa do jogo, vamos olhar aqui, bonita, hein? Que tecido é esse? Desse mundo do sindicalismo, multilateralismo em prol da justiça social. Mas que legal, é um outro movimento. Vamos tentar chegar perto dele aqui. Vamos dar licença um minutinho. Zico, querido, bom dia. Zico, querido, bom dia. Vamos tentar chegar perto dele aqui. Vamos dar licença um minutinho. Zico, querido, bom dia.